Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Como é que lidas com os momentos de escuridão espiritual na tua vida? O que fazes quando tudo parece desabar e parece que não estás onde devias estar, nem espiritualmente, nem emocionalmente? Será que nesses momentos consegues reconhecer que Deus pode estar a usar precisamente a tempestade onde podes porventura estar a viver para te desarmar do teu orgulho, por exemplo, para te lembrares da simples verdade: eu sou de Jesus? O título da mensagem de hoje é Desarmados pela Graça, e nós estamos de Bíblia aberta em Jonas, e hoje o capítulo 1, versículo 4 até ao versículo 16. Relembrar que Deus chamou o profeta Jonas para uma missão: levar a sua mensagem ao povo de Nínive. Mas atenção, Nínive não era uma cidade qualquer. Era inimiga de Israel e conhecida por cometer as maiores atrocidades à face da terra. Foi por isso que Jonas virou as costas. Ele conhecia quem era Deus e sabia como Deus está sempre pronto para mostrar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia a pessoas pecadoras. Então virou as costas de forma consciente e tentou fugir da presença do Senhor até Tarsis, o destino mais distante que naquela altura conheciam. Muitos de nós também tentamos fugir da vontade de Deus, ao tentar controlar a nossa vida, ao evitar determinadas pessoas e a desobedecer à sua vontade revelada na palavra de Deus. No entanto, Deus, na sua graça, Ele não desiste de nós. No texto que nós iremos ler hoje, vamos ver como Deus usa a tempestade, como Deus usa os marinheiros e até a própria confissão de Jonas para desarmá-lo do seu próprio eu. E é isso que Deus faz. Ele desarma o nosso orgulho, Ele desarma a nossa resistência, Ele desarma as nossas defesas, tudo para que possamos assim ser desarmados por esta graça, graça transformadora de vidas. Então, em primeiro lugar, vamos ver que vamos ser desarmados no meio das tempestades. E para entendermos melhor o versículo 4, vamos ver
ver primeiro o versículo 3. Jonas dispôs-se, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E agora o versículo 4. Mas, reparem na palavra, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então reparemos, versículo 4. Mas, uma conjunção adversativa, ou seja, um contraste com aquilo que tinha sido dito antes, revelado antes. Se Jonas fugiu para não obedecer, Deus agora estava a agir para o travar, para que ele não mudasse de rota. Isto mostra-nos que Deus tem sempre a última palavra, mesmo quando tentamos fugir da sua presença. O diabo oferece sempre atalhos que muitas vezes parecem acessíveis à nossa vida, parecem até mais simples para nós escaparmos à vontade de Deus, mas o fim é sempre mau. Basta ver o que aconteceu com Adão e Eva. O diabo conhece bem os nossos desejos. Ele sabe como usar isso a nosso favor. Ele coloca à nossa frente, inclusive até sinais ou situações que agradam ao nosso coração para nos distrair daquilo que Deus quer para as nossas vidas. São caminhos aparentemente fáceis, aparentemente rápidos. Se olharmos com atenção, vemos que Jonas encontrou um caminho com muita facilidade. O caminho da desobediência foi muito rápido. Ele fugiu. Ele encontrou logo um barco. Ele pagou a viagem, ele embarcou. Tudo parecia rápido, tudo parecia acessível, tudo parecia alinhar-se num instante. Inclusive, Deus também permitiu que durante algum tempo Jonas pensasse que estava tudo a correr bem, como se tivesse conseguido fugir. Mas aquele caminho não tinha nada a ver com o plano de Deus para a sua vida. Lembro-me de uma situação, acho que engraçada, que há uns anos, quando íamos para o acampamento Batista. Um amigo nosso, lá daquela zona, disse que conhecia um atalho, porque antes para chegar ao acampamento não tinha estas boas estradas, andava-se no meio da mata, e ele disse que conhecia um atalho que nos ia fazer chegar mais depressa ao acampamento Batista. Pegou no carro da moça da igreja de Tondela, e lá foi ele por meio de uns caminhos meio tortuosos. Sabem o que é que aconteceu no meio da viagem? Partiu a panela do carro. E quando era para chegar mais rápido, demoraram muito mais, porque tiveram que chamar um reboque para tirar de lá o carro. O que parecia rápido demorou muito mais e saiu muito mais caro. Tal como o meu amigo teve de parar tudo e chamar o reboque, Jonas também teve de ser travado por Deus em alto mar. Porquê? Porque Deus ama-nos demasiado para nos deixar seguir caminhos que nos afastam deles. Ou dele. Ele não podia deixar Jonas confortável num caminho de desobediência. Por isso lemos, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Foi Deus que teve a iniciativa de desarmar Jonas no meio da tempestade. Se houve desobediência em terra, agora havia-se tempestade no mar. Aquela tempestade não era simplesmente a natureza a agir, nem uma obra do acaso. Era a graça de Deus a intervir, a desarmar Jonas no meio da tempestade para quebrar a sua resistência em obedecer à voz de Deus. E é verdade que nós também somos frequentemente enganados por esses caminhos de fuga que nos afastam da vontade de Deus. Parecem assim, conforme vimos, mais rápidos, mais fáceis, mas nunca acabam bem. Por isso, quando tentamos fugir da vontade de Deus, Ele muitas vezes envia tempestades, não para nos castigar, mas para nos restaurar. É essa a verdade que nós encontramos em Hebreus 12:6. O Senhor corrige aquele a quem ama. Que tipo de tempestades nós temos enfrentado na nossa vida? Será que também são um reboque divino para nos trazer de volta aos caminhos de Deus? Lembra-te disto. Não adianta fugir de Deus. Quando Ele quer, Ele vira a tua vida do avesso. Se és dele,
a correção vem, mais cedo ou mais tarde. Se não és dele, o julgamento e a condenação chegarão, mais dia menos dia. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitou e dormia profundamente. Perante a tempestade, enquanto Jonas dormia, os marinheiros começaram a clamar aos seus deuses. Simplesmente estavam a fazer o que ele, o profeta de Deus verdadeiro, devia estar a fazer naquele momento, a clamar por socorro. Mas a tempestade continuava. Porquê? Porque não há outro Deus que possa salvar a não ser que seja o nosso Senhor Deus. Então o que é que eles fizeram? Começaram a lançar a carga ao mar que tinham dentro do barco para aliviar assim o peso. Era a forma que eles conheciam de controlarem a situação, livrar-se do que eles tinham, livrar-se daquilo que lhes dava o sustento. Era o trabalho daqueles homens que estava a ser lançado fora, os seus bens, os seus lucros, tudo. O que é que isto nos mostra? Que o maior peso naquele barco não era a carga. O maior peso naquele barco era o pecado de Jonas. Esse sempre foi, esse sempre será o nosso maior problema, o pecado. Podemos mudar muitas coisas na nossa vida, mas se nós não tratarmos do nosso pecado, nada irá mudar na verdade na nossa vida. Será tudo aparência, será tudo estética. Voltando ao texto, lemos que Jonas estava a dormir. E não só a dormir, dormir profundamente. Das duas, uma. Ou ele não estava minimamente preocupado com a sua vida, nem com a vida das pessoas, ou então, para fugir dos problemas, já me aconteceu isto algumas vezes, para fugir dos problemas, deitou-se a dormir. Assim, esquecia-se de tudo o que tinha acontecido. Por isso era preciso uma tempestade para acordá-lo. Acordá-lo para a vida. Acredito que também precisamos de ser desarmados muitas vezes das tempestades, ou pelas tempestades da vida, para fazer-nos acordar. Só assim nós poderemos ver os caminhos de Deus e voltar lá. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse-lhe: o que é que se passa contigo? Estás agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então o mestre do navio obviamente não estava nada satisfeito. E foi pedir responsabilidades a Jonas, que continuava a dormir num momento tão complicado como aquele. Mais uma vez nós vemos alguém a dizer a Jonas: levanta-te. Quase como se estivesse a dizer: Jonas, acorda para a vida. Faz alguma coisa útil. Clama ao teu Deus. Curiosamente foi a mesma expressão que Deus usou quando desafiou Jonas para ir para Nínive. Levanta-te. Esses marinheiros eram pagãos. E o paganismo tem essa mentalidade. Nas tempestades, todos os santos ajudam. Por isso pediram a Jonas que clamasse ao seu Deus, mesmo, olha, esse teu Deus clama, faz qualquer coisa. Agora, será que nós também só nos lembramos de Deus quando chegam as tempestades à nossa vida? Como alguém dizia, quando um avião está a cair, aí até o ateu vira religioso. Não é? Será que nós só nos lembramos quando chega a turbulência, as tempestades? Ou nestes momentos também buscamos qualquer outra coisa, ou até alguém que nos possa ajudar, mesmo que isso não esteja alinhado com a vontade de Deus? Lembro-me de há uns anos, a minha sogra estar doente. Alguém disse que podia dar a solução por meio de um caminho que não era agradável ao Senhor. E eu fiquei assim meio na dúvida e a minha esposa foi clara: não. Mesmo que a minha mãe possa partir. Não era isto que a minha mãe queria, não é isso que eu quero. E não aceitou.
Tantas vezes que traímos Deus na procura de soluções para a nossa vida. O mundo não se preocupa que procures todos os caminhos desde que eles funcionem. Mas Jesus disse o quê? Que Ele é o único caminho. O mundo aceita todas as nossas fugas. O mundo nem sequer exige fidelidade. Mas Deus não tolera que nós o possamos trair nas horas da necessidade. Por isso, Heber Campos Júnior diz a respeito disto: o mundo não se importa de ter amantes, mas Deus não tolera ser traído. Uma nota importante sobre as tempestades. Nem todas as tempestades na nossa vida estão diretamente ligadas ao nosso pecado. Basta abrir o livro de Jó. No entanto, a Bíblia ensina que todo o pecado não confessado traz à nossa vida tempestades, mais cedo ou mais tarde. Esses momentos de choque com a realidade de quem somos são importantes, pois contribuem para o nosso bem. Então não desistas, não fujas dos momentos de tempestade na tua vida. Por isso, depois de termos visto como Deus usou a tempestade para desarmar Jonas, é também importante nós percebermos que Deus usa as tempestades para nos desarmar por meio da verdade. É isso que vamos ver em segundo lugar, desarmados pela verdade. Versículo 7. Diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, depois de nada acontecer, os marinheiros chegaram à conclusão que talvez alguém tivesse feito alguma coisa grave para estarem a passar por aquilo. Porque já tinham tentado tudo. E o que é que eles fizeram? Lançaram sortes. O ato de lançar sortes era uma prática muito comum, inclusive na cultura israelita. E não há nada no Antigo Testamento que proíba lançar sortes. No Novo Testamento, por exemplo, nós vemos os apóstolos a lançar sortes para escolher o substituto de Judas. Contudo, em relação a este método, nós devemos ter em conta duas coisas. Em primeiro lugar, Provérbios 16:33. Vemos que o homem pode lançar os dados, as sortes, mas é do Senhor que vem toda a decisão. Isso significa que Deus controla até os menores detalhes da nossa vida para que a sua vontade se cumpra. Afinal, tal como vimos no livro de Jonas, Deus é soberano e livre para agir. E foi assim que, pela sua soberania, a sorte caiu sobre Jonas. A verdade veio-se a descobrir: Jonas era o culpado. Segundo aspecto sobre lançar sortes. Após o capítulo 2 de Atos, com a vinda do Espírito Santo, este método deixa de ser utilizado para descobrir a vontade de Deus. Qual a razão? É o Espírito que nos dá sabedoria. É o Espírito que nos dá orientação através da oração e da leitura da palavra. Por isso, esse método de lançar sortes, seja qualquer outro método, está vedado ao cristão para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Creio que hoje se usa muitos métodos para saber a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes as pessoas dizem: Senhor, abre portas ou fecha portas. Como se esse fosse um método infalível. Jonas, se fosse assim, ele acharia que aquele caminho de fuga era possivelmente da vontade de Deus, porque foi tudo fácil. A porta estava escancarada. O diabo também abre portas. Por isso, cuidado com o método de portas. Cuidado também com os métodos dos sinais. Eu vivi durante muito tempo: Senhor, manda sinais para eu saber qual é a tua vontade. Eu vou contar uma coisa que depois vou-me arrepender, mas quando ia para o seminário e estava numa altura, no primeiro ano, a perceber quem era a moça de Deus para a minha vida. Então eu pedi ao Senhor sinais. Então eu ia de comboio até ao Seminário Batista. E o que é que eu fazia? Senhor, se for a moça X, que a porta do comboio fique sempre à minha frente.
E essas moças todas, a porta calhava à minha frente e eu disse, é agora. E nenhuma delas aconteceu. Quando pensei na Filipa, Senhor, a porta seja à minha frente, ficava muito distante. E hoje, já estamos casados há 20 anos. Cuidado com os sinais. Cuidado com as portas. A vontade de Deus é muito clara. Que o glorifiquemos com a nossa vida. Em todos os momentos. Ainda que possa ser doloroso. Ainda que possa ser doloroso sermos desarmados pela verdade bíblica. Mas é assim que o arrependimento pode chegar. É sermos desarmados pela verdade. Quando lemos a história do rei David, é impossível nós não nos revermos em alguns momentos. Depois de pecar com Batseba, David foi confrontado por quem? Por Natã, pelo profeta, com a verdade. Porquê? Porque o pecado tinha-o cegado. E por isso Deus usou uma parábola, através de Natã, para o desarmar. A história de um homem rico que tirou a única ovelha a um homem pobre. David ficou revoltado. Disse o quê? Quando lhe contaram a história. Esse homem precisa morrer. Diz-me quem é. Eu vou lá matá-lo. Foi então que Natã respondeu-lhe com aquela frase que o desarmou por completo. Tu és esse homem. 2 de Samuel 12:7. Esse confronto, embora doloroso, abriu o coração de David para reconhecer o seu erro, arrepender-se e buscar o perdão de Deus. E aí ele escreve o Salmo 51. É bom bater com a cabeça, principalmente quando nós não sabemos usá-la. Versículo 8-9. Então disseram-lhe, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo é que tu és? Ele respondeu-lhes, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Os marinheiros queriam entender o motivo da tempestade. E Jonas finalmente falou. São as primeiras palavras do livro de Jonas, do profeta Jonas. E o que é que ele disse? Disse que era, reparem na ordem, hebreu. E depois que temia o Deus que criou o céu, o mar e a terra. Jonas estava encurralado, cercado pela tempestade e por perguntas diretas. Quem és tu? De onde vens? A sua confissão foi curta, mas pesada. A verdade apanhou-o. A máscara caiu. Por isso Jonas já não manipulou, não mentiu, não fugiu. Então é a primeira vez que Jonas fala e o que ele diz revela o quê? Primeiro, que era hebreu, ou seja, o mais importante para si era a sua nacionalidade. E depois, Deus, aquele a quem temia e que estava a desobedecer. Ao dizer então terra e mar, Jonas reconhece a soberania de Deus. Ele admite que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da própria tempestade. Por isso fala do mar. A graça começou a desarmá-lo na tempestade porque Deus não nos confronta com a verdade para nos humilhar, mas para nos libertar. Reparemos novamente neste detalhe. Jonas fala primeiro da sua nacionalidade e só depois da sua fé. A sua identidade como judeu era mais importante do que a fé no Deus vivo. Porque é que ele fugiu? Porque ele amava muito a sua nacionalidade. Israel. Levar a graça de Deus ao povo que nos faz mal? Não. Eu sou um nacionalista. Um nacionalista é aquele então que deixa o preconceito vencer a compaixão. E Jonas não queria que a graça de Deus se estendesse aos outros povos. Só queria para Israel. No entanto, também há aqui um pormenor que eu acho que é importante dizer. Jonas preferiu fugir do que mudar a verdade. E isso, pelo menos, é algo que ele fez bem. Ninguém tem o direito de ajustar a verdade, nem mesmo em nome do amor. E eu repito aquilo que tenho afirmado aqui na vida da igreja. Hoje idolatramos o amor em detrimento da verdade.
Mas também não podemos idolatrar a verdade e esquecermos do amor. As duas têm que andar juntas. Eu não me importo se as pessoas dizem assim, Jonatas, fazer isto é mais amoroso. O que eu quero é fazer o que diz a palavra de forma amorosa. O amor não abdica da verdade. O amor é a verdade. A verdade, ela não se molda. A verdade é que nos molda. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram-lhe, o que é que tu fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque lhe o havia declarado. Então os marinheiros reconheceram a incoerência nas palavras de Jonas, como quem disse, se tu reconheces isso tudo, por que é que tu foges de Deus? Se afirmas uma coisa, por que é que tu vives de outra maneira? É interessante notar como muitas vezes as pessoas à nossa volta reconhecem mais facilmente as nossas incoerências do que nós. Por exemplo, quando nós dizemos que confiamos em Deus, mas depois andamos com medo do dia da manhã, e os nossos colegas no trabalho dizem, mas desculpa lá, não eras tu que dizias que confiavas em Deus? Não eras tu que dizias que eu devia confiar em Deus? Então, mas tu já estás com medo do amanhã? Ou até quando a nossa incoerência é exposta nas nossas casas, pelo nosso cônjuge ou pelos nossos filhos. Quando expõem as nossas fraquezas, o nosso pecado, o que é que nós dizemos logo naquele momento? Eu sou... Nisso a Filipa expõe o meu pecado, eu digo logo, também não fazes tu mesmo? Em vez de reconhecer o pecado. A projeção de culpa é sempre uma tentativa de desresponsabilização para nos afastar da confissão do pecado. Herdámos isso de Adão e Eva. Eles fizeram o mesmo. Versículo 11 e 12. Disseram-lhe que te faremos para que o mar se nos acalme. Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Os marinheiros quiseram saber então o que deveriam fazer para que a tempestade passasse. Achavam que podiam salvar Jonas fisicamente, possivelmente espiritualmente. No entanto, nós precisamos saber uma coisa, que o mundo pode tentar fazer tudo por nós, mas não tem capacidade para nos salvar espiritualmente. Jonas, como profeta de Deus, percebia muito bem o que era preciso ser feito, pois onde há desobediência, reina o caos. Ele sabia que precisava de dar a sua vida para que houvesse salvação para aqueles homens. Sabia que a morte apaziguava a ira de Deus. Jonas estava disposto a sacrificar a sua vida para salvar fisicamente os marinheiros, mas não estava disposto a dar a sua vida para salvar espiritualmente as pessoas de Nínive, porque ele não gostava delas. Não há nada de arrependimento aqui. Ele diz, eu prefiro morrer a ver alguém de Nínive a ser salvo. Por isso disse, matem-me. Ele desistiu de viver por causa do seu orgulho nacionalista. Mas a tempestade não veio para o destruir. Veio sim para desarmá-lo da sua teimosia, do seu orgulho, da sua justiça própria, para que houvesse então rendição. Em terceiro lugar, desarmados pela rendição. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, aqueles homens tentaram de tudo para evitar que Jonas morresse. Mas o mar estava cada vez mais forte. Lutar contra Deus nunca é o melhor remédio. Uma espécie de areia movediça. Quanto mais nos esforçamos, mais nos enterramos. Talvez nenhum de nós vá andar de barco. Talvez nenhum de nós vai ser atingido por uma tempestade no mar. No entanto, devemos entender que quando desobedecemos a Deus, nós enfrentamos a sua fúria. Não importa para onde nós vamos, Deus vai sempre acertar contas connosco. Será que há solução? Versículo 14 a 16. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem
E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Reparemos como, através das palavras e da atitude de Jonas, os marinheiros clamaram ao Deus verdadeiro, pedindo para que ele não os culpasse pelo sangue do profeta. Ao reconhecerem a soberania divina, houve rendição daqueles marinheiros no meio da tempestade. Os marinheiros mostraram assim um enorme contraste com Jonas. Mesmo sem conhecerem a Deus, revelaram mais compaixão, mais senso de justiça do que o profeta. Enquanto Jonas se isola e foge, eles fazem de tudo para salvar todos, inclusive o profeta. Num primeiro momento clamaram aos seus próprios deuses, mas à medida que a tempestade se intensifica, voltaram para o Senhor. Percebem que não há outra saída a não ser lançar Jonas ao mar, mas não o fazem de ânimo leve. Pedem antes perdão a Deus, porque o seu coração já estava a mudar. E quando finalmente lançaram às águas, o mar acalma-se. E ali, em pleno convés, algo profundo acontece. Reparem novamente nos versículos. Os marinheiros temem o Senhor, oferecem sacrifícios e fazem-lhe votos. Foram desarmados pela graça de Deus no meio da tempestade. Depois de tudo o que viram, depois de tudo o que ouviram, depois de tudo o que viveram, aqueles marinheiros mostraram e temeram a Deus, o Deus verdadeiro, e mostraram a sua fé. Deus usou a desobediência de Jonas para salvar os marinheiros. Nunca é por causa de nós, mas apesar de nós. A graça de Deus estava assim a mostrar a Jonas que não estava limitada a Israel. Ela alcança os de fora. Ela alcança qualquer tipo de pessoa. Esta história lembra-nos de um texto em Mateus 8, versículo 23 a 27, onde encontramos também outra tempestade. Jesus dormia no barco também. Ele foi também acordado pelos discípulos que estavam aflitos. Mas ao contrário de Jonas, Jesus não foi lançado ao mar. Ele acalmou o mar com uma palavra, porque Jesus era Deus. E é Deus. Jesus não foi lançado ao mar porque ele era Deus. No entanto, também enfrentou a morte. A morte de Jonas para nós nada significa, mas a morte de Jesus tem valor. Porque só há uma forma de apaziguar a ira de Deus contra os pecadores. A vida de um homem perfeito. Esse homem perfeito é Jesus. Por isso ele foi até à cruz para dar a sua vida. Por todos aqueles que reconhecerem que são pecadores e confiarem nele como seu Salvador e Senhor. Só há uma forma então de acalmar a ira de Deus causada pela nossa desobediência. Render-nos. Rendição. Admitir o nosso pecado. Confiar em Jesus. Ele morreu por nós para que tivéssemos vida. Será que já houve rendição na nossa vida? Jonas achou que podia fugir da presença de Deus, mas toda a fuga tem perna curta. Fugir dele é uma ilusão. Deus controla tudo e todos para cumprir os seus desígnios. A tempestade não apanhou Jonas para destruí-lo, mas para levá-lo à rendição. E é aí que começa a transformação. Será que nós temos estado a fugir a Deus em alguma área da nossa vida? Em que área da nossa vida estamos a resistir à sua vontade? Hebreus 12:6 lembra-nos que Deus disciplina aqueles a quem ama. Devemos então agradecer por momentos de disciplina de Deus. Porque rendermos-nos a Deus não é sinal de fraqueza, é o caminho da verdadeira restauração. Há quanto tempo não dizes: Deus, eu estou aqui, eu rendo-me completamente a Ti. Eu não sei o que fazer mais da minha vida. Eu remo, parece que não saio do mesmo sítio, parece que a tempestade ainda vem mais sobre mim. Eu rendo-me, Senhor, eu estou aqui. Rendição absoluta, total. Ou ainda evitamos prestar-lhe contas.
Talvez ainda precises de uma tempestade na tua vida para seres desarmado por completo. A história de Jonas não é apenas sobre a sua desobediência, é sobre todos nós que desobedecemos. Todos nós somos Jonas em determinados momentos da nossa vida. Porque resistimos, fugimos. Mas um dia a graça irá alcançar-nos. Deus não desistiu de Jonas. Deus também não desistirá de ti. Por isso nós precisamos desesperadamente de Jesus. As tempestades da vida podem ser consequência do nosso pecado. E Deus usa-as para trazer-nos de volta aos seus caminhos. Se Deus está a trazer tempestades à tua vida, não vale a pena resistires. Não tens hipótese. Arrepende-te. Volta para Deus. Deixa que Deus te desarme e que te rendas por completo. Não importa o quão longe tenhas ido, a mão de Deus continua estendida para te resgatar. Até porque a maior graça de Deus é não nos deixar continuar onde nós estamos. Que Deus nos ajude. Amém.